Bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. O Senhor fez esse dia lindo, perfeito, maravilhoso, para que nós pudéssemos contemplar as suas maravilhas. E Ele nos deu essa oportunidade de podermos contemplarmos as suas maravilhas, vivenciarmos as suas promessas, vivermos as suas promessas. E por isso aqui estamos de pé, mais um dia. E nós podemos dizer, deitamos, dormimos e acordamos sustentados pelo Senhor. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. É uma paz que só quem tem Jesus tem essa paz. É uma paz que excede todo o entendimento. Porque, em meio a tantas aflições, em meio a tantos problemas, os servos e as servas de Deus conseguem viver em paz, conseguem viver em harmonia. E hoje eu venho deixar mais um versículo da palavra de Deus, porque o intuito deste canal é nós estarmos lendo a Sagrada Escritura, o livro santo, o livro sagrado, e está meditando na sua palavra, porque o Salmo de número 1, ele nos diz assim, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E o mesmo salmista também ele disse, em outro salmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é tempo de nós nos enchermos da palavra, enchermos o nosso coração, enchermos a nossa mente da palavra. A palavra, ela é o alimento. A palavra de Deus, ela é o alimento diário. Então Deus nos deixou essa palavra. E hoje eu quero meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva neste canal. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Ative o sininho das notificações. Deixa aí o seu pedido de oração, que nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra diz também que tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nós receberemos. Então, deixa aí o seu pedido. Ou se você não tem pedido, deixa aí o seu agradecimento, porque nós temos que agradecer também a Deus tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem operado. E Ele tem feito maravilhas, Ele tem operado maravilhas. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Eu não canso de dizer esta palavra. Nós vivemos ontem sobre a proteção do Senhor. E nós estamos vivendo hoje sobre a proteção do Senhor e sobre a orientação do Senhor Espírito Santo. E eu lembrei de uma palavra que está em Salmo também, que o salmista pediu que o Senhor ensinasse a ele a contar os seus dias. Que o Senhor nos ensina a contar os nossos dias com alegria em nossos corações. Nas adversidades, contar os nossos dias, ou seja, apresentar a Ele. Glória a Deus. Nas aflições, nos melhores momentos, nas dificuldades, contar os nossos dias. Ou seja, tudo que nós precisamos, nós temos que pedir ao Senhor. O salmista almejou que o Senhor ensinasse a ele a contar os seus dias. E que o Senhor Espírito Santo venha nos ensinar. Ele está pronto a nos ensinar coisas maravilhosas. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não pode receber. Mas aquele que abandona o mundo e entra na presença do Senhor, vive a palavra, este sim tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. Esse recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. E a palavra diz, não andeis em carne, mas andeis no Espírito. Andar no Espírito de Deus, andar sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, viver sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. E eu vou deixar para a nossa meditação no livro sagrado, Evangelho de Marcos, capítulo 2, um texto também muito conhecido, muito pregado. Mas a palavra de Deus, ela se renova. E ela vai trazer um renovo para nós neste dia. Ela vai renovar a nossa fé. Ela vai renovar a nossa esperança de um dia encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Porque o alvo de todo cristão é esse.
nos abdicarmos das coisas da carne, das coisas deste mundo e nos prepararmos para um encontro com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Glória a Deus. E aqui diz, Evangelho de Marcos, capítulo 2, o contexto nos diz assim: cura de um paralítico. E alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aleluia! E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que palavra maravilhosa. Olha que encontro maravilhoso aquele paralítico teve com o Senhor Jesus. E olha a oportunidade que o Senhor Jesus nos dá neste dia de termos esse encontro, de buscarmos a nossa santificação, de buscarmos a nossa libertação, de buscarmos a nossa transformação. Mas tudo isso através da fé. Aquele paralítico com aqueles homens tiveram fé. E a palavra de Deus diz que tudo é possível que crer. Crer no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Naqueles dias, Jesus estava em carne e em osso, fisicamente com eles. Hoje nós temos Jesus espiritualmente, ele está em espírito e em verdade. Naqueles dias, eles precisavam esperar dias para ter um encontro com Jesus, dias para ouvir Jesus falar. Hoje nós temos esse privilégio de abrirmos a Bíblia, a palavra de Deus, e ouvir Jesus falar, ouvir o Espírito Santo de Deus. E naqueles dias Jesus entrou em Cafarnaum e muitos souberam que Jesus estava por ali e foram ter com ele. E ajuntaram aquela multidão naquela casa, naquele local, para ouvir Jesus falar. Jesus estava anunciando a palavra. Irmãos, Jesus tem nos dado a oportunidade de anunciar a palavra. E a sua palavra nos diz que formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Jesus levou as boas novas, a salvação, a libertação, a transformação, aquele povo naquele lugar. E louvemos a Deus porque essa palavra chegou até nós. Quantos pés passaram aqui na terra levando a palavra? E nós também temos esse compromisso de levar a palavra. Porque o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui levando essa palavra, de transmitir a palavra, de transmitir Jesus, o Salvador, o único que salva, o único que morreu numa cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue. E Ele está vivo para todo sempre. Porque nós estamos vivendo milagre, nós estamos vivendo maravilhas. E ele lhe anunciava uma palavra. E nós estamos aqui nesta manhã anunciando a mesma palavra. O que eles viveram naqueles dias, nós vivemos também. Porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Paralítico anda. O cego enxerga. E aí por diante, o coxo anda. Porque Jesus é o mesmo. E nós vemos que conduziram até Jesus esse paralítico. E eles poderiam ter desistido porque a casa estava cheia. Não tinha condições deles chegarem até Jesus. Mas a fé que eles tinham em Jesus não fizeram que eles desistissem. E que a fé que nós temos em Jesus Cristo, o Nazareno, não nos deixa desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Dificuldades surgem, as aflições surgem, os espinhos estão no caminho, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá o livramento.
A sua palavra nos diz lá no Salmo de número 20, me parece, Salmo de número 20, que Deus, ele vai na frente quebrando os carros, despedaçando os carros no fogo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele abre caminho para que nós possamos passar. E aqui não foi diferente. Aquela multidão não foi empecilho para que aquele homem pudesse ser liberto, ser curado. E muitas das vezes, irmão, nós não recebemos a bênção porque nós mesmos somos o empecilho da nossa própria bênção. Nós vemos dificuldade em tudo, nós desistimos facilmente. Mas o Espírito Santo de Deus nos conduz uma palavra nesta manhã. Perseverai. A perseverança, ela é essencial. Aqueles homens com aquele paralítico, eles perseveraram. E Jesus, nós vendo aqui, né, Jesus vendo a fé dele, Jesus viu a fé daquele homem e viu a fé daqueles que estavam conduzindo. Como está a sua fé? Como está a sua caminhada? Responda para si mesmo. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Coloque a sua fé em ação e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, estavam com fé, porque eles estavam com fé e estavam com sede de ouvir a palavra. Estavam com sede de serem libertos, de serem transformados, que nós venhamos ter sede da nossa transformação, sede da nossa libertação, sede de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, sede de estar na presença do Senhor. E eles tiveram essa fé. E aqui disse, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico. O texto aqui não nos remete mais, fala que, nós vemos aqui Jesus vendo a fé deles, né? Disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus viu aquela condição, viu todo aquele cenário, não foi necessário que eles falassem alguma coisa. Jesus viu o cenário. E naquele cenário, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E através dos pecados perdoados, aquele paralítico, ele saiu dali carregando a sua cama. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E aqui diz, ó, os escribas e fariseus, né, arrazoavam em seus corações. No mundo em que nós vivemos, né, no meio de pessoas que tentam roubar a nossa fé, tentam roubar a nossa paz. Mas quem tem Jesus tem tudo. A nossa fé tem que estar firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. E Jesus vendo a fé daqueles homens, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E aquele homem, ele foi liberto, ele foi curado. E Jesus, ele está vendo fé em mim, está vendo fé em você. Que nós venhamos permanecer. Vamos colocar em prática. E o que eu vejo neste texto, que nós temos que apresentar os nossos problemas ao Senhor Jesus Cristo, a quem tem o poder de transformar. A quem você tem apresentado os seus problemas? A quem você tem apresentado as suas dificuldades? A quem você tem colocado a sua fé, a sua confiança? A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor, aqueles homens ali confiaram no Senhor. Em quem você tem confiado, depositado a sua confiança? Jesus Cristo Ele que vive para todo sempre. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e o fim. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem depositado os seus problemas? A palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e todas as outras coisas vos será acrescentada. Então, que nós venhamos colocar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança, ela tem que estar depositada no Senhor Jesus Cristo. E eu deixo aqui essa palavra de fé. E deixo uma pergunta. Jesus tem visto fé em nós? Porque, irmãos, ter fé quando a situação está tudo bem é muito fácil. Mas ter fé e colocar ela em ação,
quando está tudo controverso, quando está tudo às escuras. Aí que nós temos que colocar a nossa fé em ação. Ou seja, a nossa fé ela tem que estar em ação a todo momento. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, quando a tempestade se levanta, em todos os momentos nós temos que ter fé. A fé no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo essa pergunta. A quem você tem apresentado as suas queixas? A quem você tem confiado os seus problemas? Apresente a Ele, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E aqui eu digo, Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse, perdoados estão os teus pecados. E nós estamos diante de um Deus maravilhoso, que Ele não só cura, mas Ele perdoa os pecados. E a palavra de Deus diz que uma vez confessados os nossos pecados, deles o Senhor não se lembra mais. Então nós estamos diante de Jesus que perdoa os pecados, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que voltará para buscar a sua igreja. Amém? Eu deixo aqui esta palavra de fé, que você possa meditar neste texto. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a cura de um paralítico. Amém? E louvado seja Deus. Vamos orar ao Pai. Grandioso Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos testificar do teu amor, de falar da tua grandeza, de levar a tua palavra ao cansado e ao perdido pecador. Assim, Senhor, como nós fomos alcançados através da fé, que milhares e milhares de pessoas possam ser alcançados através desta palavra, que as escamas caem por terra, que os pecados sejam perdoados, que as enfermidades venham ser curadas, que o impossível possa acontecer. Porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E eu te peço, Senhor, fica conosco hoje e para todo sempre. Te apresento, ó Deus, a nossa família, te apresento, ó Deus, a nação brasileira, te apresento, ó Deus, as igrejas, a igreja do Senhor. Te apresento os pastores, missionários, obreiros e os pregadores da tua palavra. E assim, Senhor, nós te pedimos e assim nós te agradecemos, ansiando a tua palavra, ansiando, meu Deus, almejando mais e mais estar nos teus pés, estar na tua presença. Porque a tua palavra diz que pode o pai e a mãe desamparar, mas eu, Senhor, teu Deus, nunca o desampararei. Aquele paralítico, ele foi amparado pelo Senhor. E que pessoas, ó Deus, possam ser amparadas pelo teu Espírito Santo, possam sentir o abraço do teu Espírito Santo, possam sentir o conforto do teu Espírito Santo. E a sabedoria esteja sobre as nossas vidas, porque a sabedoria terrena, ela para nada presta, mas a espiritual, ela nos edifica, ela nos aproxima das mansões celestiais. Fica conosco, ó Deus, hoje e para todo sempre, não retirando de nós o teu Espírito, não retirando de nós a tua graça, não retirando de nós a tua unção, mas acrescentando em nossas vidas uma porção dobrada do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Fique na paz, fique na graça e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não esquecendo de ativar o sininho das notificações, de compartilhar e de deixar aí o seu like, tá bom? Tudo é para que o evangelho seja pregado e seja anunciado. Fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.